no Evangelho de João, capítulo 1. Iremos ler do versículo 29 ao versículo de número 34. Essa será a sessão, o texto da nossa mensagem nessa noite. Então, Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 29 ao 34. Acompanhe na sua Bíblia, diz assim: No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Meu Pai, ainda em Tua presença, nós te pedimos, meu Pai, tenhas misericórdia de nós, que nessa noite o Senhor nos ajude, abra o nosso entendimento, dá-nos clareza, Senhor, naquilo que iremos aqui explicar e aplicar aos nossos corações. Eu sei que o Senhor que sonda os corações sabe do que a Tua igreja precisa nessa noite, necessita, e nós te pedimos, meu Deus, tenhas misericórdia de nós, sacia a nossa sede por Ti, Senhor. Eu te peço assim, tenhas misericórdia de mim, sem Ti, Senhor, eu não posso fazer nada. Assim eu te oro, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, há uma mensagem valiosa que precisa estar sempre em nossos lábios. A gente, quando gosta realmente de alguma coisa, quando algo toma conta do nosso coração, a gente tem uma facilidade de conversar sobre aquilo que a gente realmente ama e gosta, né? Se você gosta de cozinhar, a coisa que você mais sabe falar é sobre cozinha, é sobre comida, os pratos que você faz. Se você gosta de tocar um instrumento musical, como é bom sentar ao seu lado e falar sobre composição, sobre notas e tudo mais. Porque quando o nosso coração ele gosta, ele ama algo, nós temos uma facilidade para falar sobre isso. E o Evangelho de Cristo Jesus, ele deve estar em nosso coração. É por isso que o crente, o cristão, ele deve ter a facilidade para conversar, para falar acerca de Cristo Jesus, acerca de quem é Cristo Jesus, o que ele veio fazer a este mundo, né? O que ele veio trazer aos nossos corações. O Evangelho, que quer dizer boa nova, irmãos, foi encarnado em Cristo Jesus. Nós já vimos em outros momentos aqui da exposição dessa epístola de João, né, que Deus, por misericórdia, veio a este mundo para tomar o nosso pecado, o castigo do nosso pecado e nos dar a paz. E há muitos sinais que apontam para o Deus que não estava distante, não ficou distante, mas um Deus que se fez presente, o Emanuel entre nós. Ele se encarnou aqui neste mundo, como diz a palavra, cheio de graça e de verdade. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é esta mensagem que precisa estar nos nossos lábios, irmãos, porque essa mensagem é preciosa, essa mensagem é valiosa, essa mensagem preenche o nosso coração. Jesus, ele é a mensagem que muda o coração endurecido do pecador. Lembro-me quando estava a ouvir o Evangelho pela primeira vez, meus irmãos, e ouvi aquelas palavras que em um outro momento não faziam sentido algum. Para mim eram apenas palavras de alguém que queria me converter para uma coisa que eu não queria aceitar. Até o dia em que o Evangelho soou claramente em meu coração, me mostrando o grande amor que Deus teve por mim, provando o seu amor por nós, morrendo por mim, pecador, por mim que era como uma peça de lixo, mas que Ele resgatou
e me transformou em Cristo Jesus para a sua glória. Meus queridos irmãos, Jesus é a mensagem que muda o coração do seu filho, do seu esposo, da sua família. É por isso que nós não podemos nos calar, nós precisamos proclamar a mensagem do Evangelho. No texto aqui que nós lemos, nós encontramos João, o escritor do Evangelho, narrando mais uma vez um episódio na vida de João Batista. João Batista se encontra com Cristo Jesus, o nosso Senhor. É um encontro aqui que abre os olhos de João, é um encontro onde muita coisa é revelada. João Batista estava a batizar do outro lado do Jordão, e vem Jesus agora ao encontro de João para ser batizado, para experimentar o batismo que João Batista dava. E aí, quando João então vê a Jesus, diz o versículo 29, irmãos, que ele declara imediatamente a missão daquele que é o Verbo encarnado. Ele diz assim, observe na sua Bíblia, versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, João Batista está declarando a missão do nosso Senhor Jesus Cristo. O Verbo agora tem a sua missão proclamada através da vida daquele profeta. Ele está dizendo: eis o Cordeiro de Deus. Assim como o Cordeiro que tinha o seu sangue derramado, e ali o pecado era aplacado diante da ira de Deus, agora Deus envia o Cordeiro. E este Cordeiro é perfeito, porque ele tira o pecado do mundo. João declara, então, quando vê Jesus, a missão de Jesus. E a missão de Jesus é ser o Cordeiro pascal, aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que os nossos pecados fossem perdoados. Mas ele ainda diz mais, meus irmãos, aquilo que Deus revelou a João lá no deserto da Judéia, enquanto estava João lá a peregrinar, em algum momento a voz de Deus ressoa ao coração de João. Deus diz a ele: olha, aquele sobre quem você vir descer, né, o Espírito, este é aquele que virá para batizar com o Espírito Santo. João guardou isso no seu coração, até exatamente aquele momento em que Jesus vai se aproximando para ele. E quando Jesus vai na direção dele, então ele reconhece e vê algo ali, porque algo solene acontece. Diz a palavra do Senhor que o Espírito desce sobre Cristo Jesus, o nosso Senhor, e ele vê aquilo ali como uma pomba. Não era uma pomba, mas como uma pomba que pousa sobre Cristo Jesus. E naquele sinal que vem da parte de Deus, João então diz: este é o Filho de Deus. Porque Deus me disse isso lá na Judéia, porque enquanto eu estava no deserto, a voz dele ressoou para mim, dizendo que quando o Espírito descesse sobre ele, e ele não sabia ainda quem era exatamente este, mas era Jesus, ele vê ali que estava se confirmando a palavra do Senhor. João então conclui no versículo de número 34, dizendo o seguinte: pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele, Jesus, é o Filho de Deus. Meus queridos irmãos, Jesus, ele é o ministro enviado por Deus para nós. Deus enviou alguém para ministrar a sua palavra aos nossos corações, em tudo o que viveu, em tudo o que ele fez. Mas não só isso, ele veio também ministrar salvação à nossa vida através da obra que ele realizou na cruz do Calvário. Jesus é este ministro que João chama aqui de Filho de Deus. E eu queria que você observasse comigo aqui algumas coisas nessa passagem que eu queria destacar com você. Algumas perspectivas que devem estar na proclamação do Evangelho, na proclamação de Cristo Jesus que está em nossos lábios. Então, observemos aqui o que João vai nos mostrar naquilo que ele vê em Cristo Jesus. Primeiramente, João, ele nos mostra, irmãos, a perspectiva do perdão. A primeira visão que João tem de Cristo Jesus é que, ao ver Jesus, o que ele estava vendo era a manifestação do perdão de Deus. Vale salientar que João está vendo aqui de forma profética. Quando João teve esse encontro com Jesus, Jesus não estava ressurreto. Jesus ainda não havia morrido. João profeticamente vê em Cristo Jesus o
Cordeiro de Deus. No versículo 29, como lemos, nos diz aqui que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus e diz que tira o pecado do mundo. Vamos entender aqui algumas coisas. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus. É uma declaração, irmãos, que ali deixa claro a proclamação dele. Alguns dos seus discípulos naquele momento ficaram buscando ouvir com cuidado o que João tinha a pronunciar, e João aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. Para uma mentalidade judaica, irmãos, isso era muito claro. Sabe por quê? Porque os judeus estavam acostumados a verem no templo ali os sacrifícios que eram realizados, e um cordeirinho, ele era degolado, seu sangue era derramado. E aquele sangue derramado ali apontava para o perdão de Deus, porque diz a palavra do Senhor que sem o derramamento de sangue não pode haver perdão de pecados. Os judeus sabiam muito bem que falar de um cordeiro era lembrar daquilo que acontecia lá no templo. O sangue era derramado e a ira de Deus era aplacada. João agora, numa linguagem figurada, olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro. O que é que ele está comunicando aqui? Deus trouxe para nós, Deus agora nos deu um cordeiro, e este cordeiro tem uma obra maravilhosa a realizar. E qual é essa obra? Nos dar o perdão de Deus. A perspectiva de João, a primeira delas, é ver o perdão de Deus em Cristo Jesus. Quem olha para Jesus não pode ver apenas um homem. Precisa ver, meus irmãos, a misericórdia do nosso Deus. O Deus que sabe do meu e do seu pecado, e que veio a este mundo, se encarnou para nos dar vida, para nos tirar das trevas, para nos fazer seus filhos. Meus irmãos, Cristo é o Cordeiro que o profeta Isaías viu. Alguns estudiosos acreditam que João Batista aqui, ele está resgatando o que o profeta Isaías diz, lá em Isaías 53, versículo 7. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Isaías 53, versículo 7. O profeta, aqui, lembrando aos irmãos, é no Antigo Testamento. Na Antiga Aliança. E o profeta disse o seguinte, Isaías 53, 7. Ele diz: ele foi oprimido, referindo-se ao servo sofredor, e humilhado, mas não abriu a boca. Observe agora, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Qual é a imagem que o profeta usa para se referir ao servo que viria? A do cordeiro. Um cordeiro que vai caladinha para diante dos seus tosqueadores, que não dá um bé, que não abre a boca para fazer barulho algum, simplesmente se entrega. O profeta João Batista agora está dizendo: eis o Cordeiro. Provavelmente o que ele tinha em mente era esse papel aqui que Jesus iria realizar na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro que vai à cruz e que diante dos seus tosqueadores, ele não grita, ele não berra, ele vai mudo para morrer, para nos dar o perdão. O que João vê, meus irmãos, a primeira perspectiva de João é que Jesus, ele é o perdão dos nossos pecados. Na continuação do versículo 29, nós iremos ver que por meio do Cordeiro, diz o texto, que Deus tira o pecado do mundo. Deixa eu fazer aqui uma observação. A gente tem que ter muito cuidado, meus irmãos, sabe por quê? Porque a gente tem naturalmente uma inclinação a nós mesmos provermos os meios para lidar com as nossas falhas e os nossos pecados. Não é assim? Você deve lembrar lá daquela época que você não conhecia o Evangelho, a graça de Deus, e você sempre pensava o seguinte: poxa, eu pequei tanto essa semana, eu preciso fazer algum sacrifício, né? Eu preciso esmolar mais, de repente eu preciso ir à igreja mais, eu preciso fazer um bem para alguém, né? Para ter tipo uma balança onde eu compenso as minhas maldades com algumas bondades que eu faço. É um meio que nós naturalmente criamos para tentar lidar com as nossas falhas e com o pecado no nosso coração. Mas o que João está dizendo aqui, irmãos, é que o Cordeiro que Deus enviou é o Cordeiro que tira o pecado. É o Cordeiro realmente que nos faz dormir tranquilos. É o Cordeiro que, mesmo sabendo, meus irmãos,
das nossas falhas, nós podemos nos voltar para Deus e dizer: Senhor, perdoa as minhas falhas, e Ele me faz descansar seguro, e Ele me faz descansar em paz. João diz que esse cordeiro que foi enviado por Deus, ele tira o pecado do mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você: lance por terra os meios que você tem estabelecido para tentar lidar, apagar, amenizar os seus pecados. A palavra do Senhor, meus irmãos, não nos diz que devemos subir escadaria de joelhos. A palavra não diz que nós podemos criar os nossos próprios meios para lidar com o pecado. A palavra do Senhor chama a nossa atenção para olharmos para o Cordeiro de Deus, porque o Cordeiro que Deus enviou, que foi Ele mesmo encarnado entre nós, é Ele quem tira os nossos pecados. É Ele quem tira os nossos pecados. Você vai fazer como muitas vezes as crianças fazem, né? A gente voltou agora do congresso, meu menino jogando bola lá na quadra, arrancou uma parte do pé lá embaixo, né? Está lá, a ferida está ali. Não, e vai ter jogos escolares amanhã, não sei como é que ele vai jogar. Tá lá com o pé, o samboque arrancado. Aí ele disse assim: mamãe, vai na farmácia e compra um curativo. Vai resolver alguma coisa, irmãos? Não, vai tampar lá o lugar onde está a ferida, mas não vai resolver a ferida. Quando nós tentamos, meus irmãos, resolver os nossos pecados com os nossos próprios meios, criando os nossos próprios artifícios e deixando de lado o Cordeiro que Deus nos deu, nós estamos tentando curar da forma errada. Meus irmãos, aquele que veio para sarar as nossas feridas, estava lá naquela cruz, sofrendo o nosso castigo, para que nós recebêssemos o perdão. E o que nos impressiona é que João já estava vendo tudo isso em Jesus, mesmo sem Jesus ainda ter morrido. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, Jesus, ele foi o Cordeiro perfeito. Pastor, mas perfeito por quê? Porque você não precisa mais degolar um cordeiro, você não precisa mais trazer cordeiros para o culto. Ele morreu de uma vez por todas, porque Jesus é o segundo Adão, aquele que morreu, irmãos, por nós, para levar sobre si o nosso castigo e nos dar a paz. Quem nele confia não tem mais o que temer. E se você está aqui nessa noite, ou você nos escuta na internet, e está temeroso, com o coração preocupado, tentando lidar lá do seu jeito, com os seus pecados, receba sobre a sua vida. Se aproprie das bênçãos que o Cordeiro que Deus enviou para você te dá. Meus irmãos, a primeira perspectiva que João nos dá aqui de Cristo é a perspectiva do perdão. Jesus é aquele que veio para perdoar. Além de ser o Cordeiro do sacrifício, o Cordeiro pascal, aquele que é a nossa Páscoa, e ele que nos traz a salvação, João, ele nos dá uma outra perspectiva acerca de Jesus. E ele nos mostra aqui que é a perspectiva do profeta. Além de ver o perdão em Cristo Jesus, o que é que João vê mais? Ali está um profeta. O profeta e o sacerdote são dois personagens muito importantes na Bíblia. Todas as vezes que você vê a palavra sacerdote na Bíblia, você vai lembrar de alguém que era responsável para levar até Deus os sacrifícios e receber da parte de Deus o perdão em nome do povo. Então, o sacerdote representava o povo diante de Deus. Era isso que o sacerdote fazia. Ele entrava sozinho dentro do Santo dos Santos, e ali dentro do Santo dos Santos, ele oferecia os seus sacrifícios em nome de Israel, em nome do povo. E Deus, então, assim recebia o sacrifício do povo. Mas o profeta é diferente do sacerdote. Enquanto o sacerdote leva o povo a Deus, o profeta traz Deus ao povo. O profeta é aquele que vem e diz: eu falo em nome do Senhor. Eu falo em nome do Senhor. Ele é quem traz a palavra de Deus. E João, sendo profeta, ele vê em Jesus, irmãos, um profeta, mas não um profeta como os demais. Não um profeta que está no mesmo patamar. Ele vê em Jesus um profeta superior, um profeta mais importante do que ele. No ministério de João Batista é considerado, o último dos profetas.
ele é considerado o último dos profetas, e ele olha então para Jesus e diz: ele é mais importante do que eu. Veja o que diz o versículo 30. Acompanhe na sua Bíblia aí. João capítulo 1, versículo 30. Diz assim: este Jesus, que é o Cordeiro, é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. João está se dirigindo a quem? Aos discípulos. E ao ensinar os seus discípulos, ele está dizendo o seguinte: eis aquele que é mais importante do que eu. Como assim mais importante do que eu? Por que Jesus seria mais importante do que João? Porque Jesus, no seu ministério profético, irmãos, vai fazer coisas que João não poderia fazer. E o que é que João não poderia fazer? Morrer pelos nossos pecados. João não poderia, irmãos, derramar o seu sangue naquela cruz e nos perdoar, e nos trazer o perdão de Deus. Só Jesus poderia fazer isso. E João então aponta para Jesus, dizendo que este que é mais importante do que ele, é para estes que os seus discípulos deveriam observar, deveriam olhar. Ele diz no versículo 31, acompanhe na sua Bíblia. Ele diz assim: eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Aqui tem um episódio triste. E qual é o episódio triste? Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. João Batista sai do deserto da Judéia. E o que é que João falava? João dizia o seguinte: se arrependam dos seus pecados e recebam sobre si o batismo, como sendo uma confissão exterior daquilo que vocês estão recebendo, o perdão de Deus. João então começa a pregar isso e muitos vão até João, o povo começa a vir até João e João então batiza, purificando ali simbolicamente, purificando as pessoas que recebiam perdão através da sua pregação. Só que tem um detalhe: o ministério de João não era suficiente em si. O ministério de João era apenas um meio. João vai dizer, como vimos anteriormente, que ele é a voz que clama no deserto, aquele que prepara o caminho para o Messias, E aí João vai dizer aqui, aquele que eu falava, que vem até mim, é maior do que mim, ou seja, é maior do que eu, e este está aqui diante de vocês. Eu estou apenas para preparar vocês, para que vocês recebam a Cristo Jesus. Irmãos, a notícia da rejeição de Israel é triste, porque o povo que tinha contato com a lei do Senhor, o povo que foi liberto do Egito, agora rejeita aquilo que Deus trouxe para a vida deles. Meus irmãos, a dádiva de Cristo Jesus é uma dádiva maravilhosa. Ele nos trouxe a salvação, e diz mais João, que Ele também nos trouxe o Espírito Santo. O Espírito Santo foi nos dado através do ministério de Cristo Jesus. Lá em João capítulo 14, versículo 16 e 17, observe na sua Bíblia, que quando Jesus então cumpre aqui o seu ministério, Ele também nos dá aqui o cumprimento do que diz aqui essa passagem. Diz assim, João 14, 16 e 17: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. O profeta maior do que João é o profeta que nos traz a salvação e nos traz a mensagem maravilhosa do Consolador que está sempre conosco. Você lembra lá do que diz Mateus no último texto? Ele diz o seguinte: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Nosso Senhor diz. Aí você pergunta, mas como Ele pode estar conosco todos os dias? Eu não vejo Jesus, eu não toco em Jesus. Jesus está conosco através do Espírito Santo. É o Espírito Santo em nós, meus irmãos, que nos dá a certeza da companhia de Cristo Jesus. Meus irmãos,
João aqui nos mostra que Jesus, ele é o maior profeta de Deus para os homens. Essa é a segunda perspectiva que João nos dá ao ver Jesus. Ele é o profeta, e um profeta maior do que o próprio João. Mas eu queria que você ainda observasse comigo, né, uma outra perspectiva que é nos dada aqui. Em terceiro lugar, a perspectiva do Espírito. Além de ver em Jesus o perdão, de ver em Jesus um profeta com uma mensagem preciosa de salvação, uma mensagem que nos traz a certeza de que o Espírito está conosco, agora, João vai nos mostrar que Jesus, ele é aquele que também vem para batizar com o Espírito Santo. Batizar com o Espírito Santo. No versículo 32 diz assim: E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Que coisa interessante. João, naquele momento solene, Deus aparece em outra passagem nos evangelhos, diz que Deus olha e ele ouve uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Meus irmãos, Deus fala ali e João escuta a voz, e ao olhar para Jesus, o sinal que ele aguardava acontece, porque o sinal era o sinal de que o Espírito viria, um sinal como que de uma pomba pousando sobre aquele que seria o Messias, aquele que seria ungido do Senhor, aquele que realizaria o ministério que Deus havia predito. Jesus, ele foi então ungido por Deus com o Espírito Santo. O Espírito foi enviado sobre Cristo a fim de que ele fosse ungido para o seu ministério. E aqui a gente aprende uma coisa que não deixou de ter a sua aplicação à nossa vida, que a gente precisa do Espírito Santo para cumprir o nosso ministério, né? Jesus vai ali experimentar o batismo, e daquele momento ali em diante, meus irmãos, ele começa então o seu ministério. Mas antes de começar, ele recebe da parte de Deus o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que capacita, meus irmãos. Porque o que temos para fazer aqui neste mundo, seja evangelizando, seja Deus fazendo alargar o reino de Deus aqui, sendo instrumentos de Deus, só será eficaz, irmãos, se o Espírito Santo estiver conosco. Você pode ter todos os recursos da face da terra, você pode ser uma pessoa bem dotada, com muita inteligência, você pode ter muita energia, muita força, você ainda não está velho, você ainda não está velha, cansado, você tem força, mas se você não tiver o Espírito Santo, você não vai conseguir fazer o que você tem para fazer. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, ore mais para o que Deus te deu para fazer, para o ministério que Ele colocou nas tuas mãos. Não confie na tua inteligência, não seja guiado por vista, porque você olha e vê ali, poxa, está tudo tão bonzinho, né? Tudo dando tão certo aos teus olhos, mas Deus quer que você viva por fé. É isso que o Espírito Santo faz em nós, irmãos. Ele nos faz com que a gente faça algumas coisas que a gente, humanamente falando, a gente diria: não tem sentido, não faz sentido fazer isso. Meus irmãos, é preciso que o Espírito esteja em nós. Jesus é batizado com o Espírito Santo ali, João vê o Espírito descendo sobre Cristo Jesus. E aí, cheio do Espírito Santo, João nos diz no versículo 33, que ele também batizaria com o Espírito. Veja o que diz o versículo 33, diz assim: eu não o conhecia. Detalhe, não é que João não conhecia Jesus, ele viu Jesus em algum momento. O que ele não sabia até aquele momento era o quê? Que Jesus era o Messias, que Jesus era aquele que viria realmente com a missão dada por Deus para tirar o pecado do mundo. Aí continua dizendo, versículo 33, aquele, porém, que me enviou a batizar, que é Deus, com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ele está trazendo à tona mais um aspecto do ministério do nosso Senhor: batizar com o Espírito Santo. Meus irmãos, em outras palavras, em que consiste esse batismo com o Espírito Santo? Muita gente, às vezes, entende mal essa passagem. Esse batismo aqui no Espírito Santo acontece no momento em que nós passamos a confiar em Cristo Jesus, exercer a nossa fé, e quando exercemos então a nossa fé, nós somos inseridos no corpo de Cristo, num ato de batizar.
Deus nos coloca então no corpo de Cristo. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Paulo diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Em outras palavras, a partir do momento em que os nossos olhos se abrem e o nosso coração recebe a Cristo Jesus como Senhor, naquele momento nós somos batizados com o Espírito Santo, para sermos partes, membros do corpo de Cristo. Aí eu sei que você nessa hora, talvez já deve ter ouvido muita gente falando: não, pastor, mas a gente não tem que buscar o batismo com o Espírito Santo? Um crente buscando o batismo com o Espírito Santo. O crente já é batizado com o Espírito Santo. Agora, o que é que nós buscamos da parte de Deus? Nós buscamos poder. Nós pedimos ao Senhor que o Espírito me use, que o Espírito Santo me dote para que eu possa proclamar o Evangelho. Mas o batismo do Espírito Santo acontece no momento em que Cristo Jesus nos insere no seu corpo. Em outras palavras, Ele nos faz membros do seu corpo, participantes da sua igreja, para exercermos os dons que Ele também nos dá. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: você nasceu de novo, amém? Você já é batizado com o Espírito Santo. O que é que você precisa fazer? Exercer o dom que Deus te deu. Exercer o dom que Deus te deu. Para que o corpo possa se articular bem. Para que o corpo cumpra a sua missão aqui na terra. Meus queridos irmãos, João está dizendo que Jesus, aquele que recebe o Espírito, é aquele também que batizará com o Espírito Santo. Como diz lá no texto que nós lemos de João, capítulo 14, 26, Ele enviaria o Consolador. E com o Consolador aqui neste mundo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, é assim que Ele, então, leva vidas a participarem, a estarem agora inseridas no corpo dEle. Meus irmãos, Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Ainda ontem nós conversávamos com algumas pessoas e nós manifestávamos, algo que às vezes nos incomoda. Às vezes as pessoas elas têm uma boa intenção, irmãos, de ver um agir poderoso do Espírito Santo, de ver um avivamento. Quem não quer avivamento, irmãos? Todos nós queremos uma igreja avivada. É o que nós mais queremos, irmãos, chorando por conta dos pecados, desejando ser mais santo, amando a palavra de Deus, sendo instrumento de Deus na vida dos seus irmãos, cuidando mais uns dos outros, sendo como Cristo Jesus foi, cheio do Espírito Santo. É o que mais queremos. Mas sabe o que é que acontece? As pessoas querem produzir avivamento. E nós não tem ninguém que é capaz aqui de fazer isso. Eu não tenho capacidade de fazer isso. Eu não tenho capacidade de converter ninguém, de batizar alguém com o Espírito Santo. Eu não tenho condições de fazer isso, porque quem batiza, como diz João aqui, é Jesus, é o Verbo encarnado, irmãos, quem batiza, de maneira que a pessoa, uma vez que é alcançada por Cristo, ela é inserida no corpo dele. Eu não tenho condições de fazer isso. E a gente precisa entender isso. O que é que a gente faz? A gente cruza os braços e diz: não, deixa a coisa correr, porque se for vai acontecer mesmo. Não, a gente não pensa assim. Embora creiamos que Deus é soberano para fazer, Ele quem faz, irmãos. É Ele quem faz todas as coisas. Agora, qual é o nosso papel? Orar. O nosso papel é pregar, porque a fé vem pelo ouvir. E como é que vão ouvir se não há quem pregue? Como é que vão ouvir se não há quem pregue? Não tem como. E como ouvirão se não forem enviados, se não tiver pessoas como você, como eu, como outras pessoas que você conhece, para serem enviados e o Evangelho chegar até essas pessoas? Observe bem, este é o nosso papel: orar e pregar. Agora, batizar com o Espírito Santo, só Deus é quem faz isso. E se você deseja muito isso aqui na nossa igreja, na sua igreja, ore mais. Peça mais disso na sua vida. Peça mais que Deus te encha de poder. Que Deus te capacite com dons para você ser uma bênção na vida daqueles que são de dentro da igreja e de fora da igreja também. Meus queridos irmãos, Jesus, Ele foi para o Pai quando ressuscitou.
E quando ele foi então para o Pai dos céus, ele nos enviou o seu Espírito que nos capacita com dons para que edifiquemos uns aos outros, nos edifiquemos como igreja, como povo dele, e ele seja glorificado através de nossas vidas. Então, são essas três perspectivas que João aqui nos dá. Ele olha para Jesus e vê em Jesus o nosso perdão. Ele vê em Cristo Jesus alguém maior do que ele, um profeta superior a ele, um profeta para quem ele apontou em todo momento. E vocês devem lembrar na última mensagem que havia tentação. Mas tu não és o Cristo, João? Tu não és o Cristo? João não era o Cristo. Ele dizia: eu não sou o Cristo. Eu estou aqui apenas para levar vocês até Cristo. Eu estou apenas a preparar o caminho para que vocês, ao verem o Messias, vocês possam reconhecer: aqui está Ele, este é o Messias. E João está dizendo aqui mais uma vez: Ele é maior do que eu. Israel tem que olhar para Ele, a igreja tem que olhar para Ele. E João então conclui falando agora da perspectiva do Espírito. É o Espírito, irmãos, que é nos dado através daquilo que Cristo Jesus fez. São essas três perspectivas que João ele nos dá aqui nessa passagem. E eu gostaria de encerrar aqui fazendo algumas aplicações a partir disso que nós ouvimos aqui nessa noite. Primeiramente, meus irmãos, minhas irmãs, entenda uma coisa: Jesus é o Cordeiro que Deus te deu para a sua salvação. Cuidado para que o seu coração não se aproprie de outro meio. Cuidado para que o inimigo não ressoe nos seus ouvidos aquele engano, aquela ilusão de que você vai entrar no céu porque você é bom demais, porque Deus vai olhar para você e vai dizer: não tem como eu negar ele ou ela, porque tanta coisa boa ele fez. Não se iluda. E cuidado, porque a religiosidade também engana. Porque às vezes nós alegamos para Deus: Senhor, Tu sabe quantos cultos eu venho, Tu sabes que eu sou dizimista, Tu sabes quanto eu oro, Tu sabes toda a minha disciplina que tenho em oração. Meus irmãos, isso é muito valioso, isso é muito importante. Mas nada disso substitui o Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado. Que tira o nosso pecado. O Cordeiro de Deus, a quem nós louvamos, a quem nós adoramos, a quem nós nos dirigimos nessa noite. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus, Ele provê o Cordeiro para perdoar os teus pecados. Não há um pecado que você tenha realizado aqui neste mundo que Ele não seja capaz e suficiente para perdoar. Você que está andando até envergado de tanto peso do pecado que há na sua vida, tome para você o Cordeiro, Jesus Cristo. Ele não morreu naquela cruz em vão. Ele morreu para que você possa descansar em paz, para que você não tema mais, seja em vida ou seja na morte, né? Você não tema mais o que os homens têm a dizer e o que Ele vai dizer diante do juízo final, porque o amor Ele lança fora todo medo, e foi isso que Ele nos revelou na cruz do Calvário. Então, meu querido irmão, Jesus, Ele é o Cordeiro que Deus te deu. Receba isso no seu coração nessa noite. Além disso, Ele é o profeta é o profeta enviado da parte de Deus para você. Uma vez eu conversava com uma pessoa, a pessoa dizia para mim: pastor, eu estou passando um aperreio tão grande, a situação está tão difícil, eu preciso de uma palavra de Deus. E aí eu mandei uma mensagem para essa pessoa e disse: olha, abra sua Bíblia em tal. Aí dei lá a passagem para a pessoa foi para casa. Aí uma semana depois eu encontrei a pessoa. Aí ela disse assim para mim: pastor, eu ainda não ouvi a voz de Deus. Eu ainda não tenho uma mensagem da parte de Deus. Eu fiquei dentro de mim, eu disse: meu Deus, a palavra de Deus já não fala ao coração desse irmão, está complicada a situação dele. E aí depois eu descobri que descobri por que ele não ouviu a palavra de Deus. Sabe por quê? Ele disse que foi para uma casa de uma profeta. E chegou lá na casa da profeta. A profeta falava com todo mundo, só não falava com ele. E aí eu entendi que ele não percebeu que é na palavra, dos lábios de Cristo Jesus, irmãos, o maior de todos os profetas, que temos da parte de Deus a mensagem que consola o nosso coração. Deus extraordinariamente pode usar, e eu creio que Ele usa, pessoas de uma forma extraordinária para trazer mensagens especiais. Não estou falando aqui do meio ordinário.
falando de extraordinário. Deus usa pessoas para trazer uma mensagem ao coração. E se for da parte de Deus, como é que eu sei? Primeiro, não contradiz a palavra e se cumpre. Se não se cumprir, vem daquele que é o pai dos mentirosos. Não vem de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, minha irmã. Cristo Jesus é o profeta da parte de Deus para você. Vou ser bem claro para você. Pare de correr atrás de movimento. Pare de correr atrás daquilo que você julga ser sobrenatural. E lá vai vir. Corra para Jesus. Escute o que Jesus tem para você. Escute o que Ele tem para dizer para você, porque Ele é o profeta que traz a paz para o que você está passando agora. Esse seu coração aperreado, está difícil, eu não entendo, não me ajusto. Ouça o que Jesus tem para você. Ele diz, o meu fardo é leve. A minha paz é uma paz que não é como a paz que o mundo dá. Corra para Ele. Deixe de estar buscando experiências com o inexplicável. Se Deus quiser fazer isso, Ele faz. Mas o meio ordinário dele é edificar a sua igreja e falar aos nossos corações é por meio da palavra. Palavra que nos revela Cristo Jesus. Amém? Escute bem. Meus irmãos, ainda, se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer de fato ser alguém poderoso no que você está fazendo, se você quer ser um crente, como a gente diz, cheio do poder, cheio do Espírito Santo, comece a orar mais por isso. Comece a pedir mais por isso. Porque o ministério de Cristo Jesus é batizar com o Espírito, salvar, converter. Mas Ele também é aquele que soberanamente, irmãos, nos capacita com dons para levar a sua mensagem, para tirar a timidez da gente, A gente deixa aquele acanhamento que a gente tem. É Ele quem tira, irmãos. É Ele quem tira. Eu experimentei isso logo cedo no meu ministério. Eu lembro quando eu comecei a pregar, a primeira vez que eu preguei, Números, capítulo 13. Sermão, a síndrome do gafanhoto. Coitado de mim. Era uma mensagem que eu tinha programado, uns 30, 40 minutos. 5 minutos já estava sentado. O pastor que estava presente teve pena de mim e dó e disse assim, espera aí que eu vou completar aqui um pouquinho do que o seminarista falou. Naquele momento eu entrei numa crise interior, disse, meu Deus do céu, eu não fui chamado para isso. Eu fui da igreja, lá da terceira igreja do Geisel, até a casa dos seminaristas, irmãos chorando numa guerra com Deus, querendo desistir de tudo. Eu disse, eu não fui chamado para esse negócio. E Deus foi trabalhando na minha vida. E Deus tinha os seus planos, e foi mudando, e foi me despertando para algumas coisas, abrindo os meus olhos, quebrando o meu ego, tirando de mim a preocupação com A ou com B, O que vão pensar de mim? E se eu errar? Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que nos encha com o Espírito, porque mais importante do que a eloquência que a gente tem, é ser cheio do Espírito para fazer a missão que Ele nos deu. Mais importante do que ser um doutor para lidar com crianças, para fazer isso ou aquilo outro, você precisa ser cheio do Espírito Santo. E eu vou lhe dizer mais, não coloque o cavalo, a carroça na frente dos cavalos. Você quer muito fazer o que você tem para fazer, mas tem orado pouco. E tem pedido pouco ao Espírito que te enche, que te dê poder. Não inverta as coisas. A coisa não vai andar, vai ficar estagnada, vai parar. Busque mais de Deus, mais do Espírito Santo na sua vida. E para concluir, você que está aqui nessa noite, que ainda não conhece a Cristo Jesus, você que veio aqui, que está nos escutando também, através da internet, que não conhece a Cristo Jesus, mas que entendeu claramente a mensagem que João está aqui comunicando. Deus, Ele enviou o Cordeiro para perdoar os pecados. Eu quero que você saiba que Jesus, Ele não morreu naquela cruz por você. O sangue que Ele derramou não era porque Ele era pecador, é porque você e eu somos pecadores. E Deus fez isso de uma forma extraordinária. Ele não esperou que você fosse bom. Ele simplesmente derramou o seu sangue, o sangue do seu Filho unigênito, que é o Cordeiro que Deus enviou para perdoar os nossos pecados.
para que a gente agora esteja em paz com Ele. Mas não só em paz, para que você agora também seja filho de Deus, filha de Deus. Ô pastor, e o que é que eu preciso fazer então? Você só precisa confiar nele. Você só precisa depositar toda a tua confiança não no que você fez ou vai fazer, mas naquilo que Jesus fez por você. Aquele sangue que foi derramado na cruz, foi derramado por você, para que você hoje possa viver não para si mesmo, mas para Jesus, viver para Ele. E eu queria encerrar fazendo uma oração. Queria que a igreja se colocasse de pé nesse momento. Nós vamos fazer uma oração, feche seus olhos. Você entendeu a mensagem de Deus ao seu coração? Feche seus olhos, peça a Ele graça. Se você já tem o Espírito Santo, tem se sentido frio, fria, peça mais poder a Jesus. E você que está aqui nessa noite, que ainda não conhece a Cristo Jesus, se você entendeu a mensagem, entendeu o amor que Ele tem por você, e deseja expressar publicamente essa convicção de que você não tem como mais viver para si, mas viver para Cristo Jesus, eu gostaria que você desse um aceno com uma de suas mãos, e nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos pedir ao Senhor para que o Senhor fortaleça você na sua caminhada. Talvez até você já tenha, esteja participando aqui da igreja, em alguma atividade, com alguma coisa, mas ainda não tenha a experiência de fato de conversão. Você ainda não se sente regenerado, porque você ainda continua amando, você continua o pecado, você continua insensível à palavra de Deus. Há alguém aqui nessa noite que quer expressar publicamente a sua fé em Cristo Jesus, recebê-lo como Senhor, e nós estaremos orando por você. Dê um aceno com uma de suas mãos, que nós estaremos fazendo essa oração nessa noite. Se não está, talvez você se sinta constrangido em fazer isso aqui, e eu entendo você. Depois que terminar o culto, eu tenho todo o tempo disponível para você, para conversar com você, para lhe explicar melhor talvez a palavra que você não entendeu. Você que deseja entender Jesus, um pouco mais da palavra, para crer e confiar nele, eu estou à sua disposição. Depois que terminar o culto, não saia daqui sem me procurar, não saia daqui apressado não, me procure, pastor, eu preciso falar com o pastor, eu estou aqui à disposição de vocês. Vamos orar ao Senhor? Meu Deus, nós estamos aqui diante do Senhor e te louvamos pela a tua palavra que é viva, a tua palavra que é poderosa, a tua palavra, Senhor, que não volta vazia, porque aquilo que nós ouvimos nessa noite, de alguma forma, foi ao encontro dos nossos corações. Meu Deus, eu te peço, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a te enxergar e nos alegrar e louvar ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor revela da parte de Deus para nós. Eu te peço, seja com a tua igreja, que o teu povo, Deus, que nessa noite aqui foi alimentado por Ti, Senhor, esteja preparado para essa semana, para aquilo, Senhor, que terão que encarar no trabalho, na escola, na universidade, Deus, seja com os Teus servos. Concede essa graça, Senhor, que nenhum homem pode conceder, nenhum homem pode dar. Pai, o que nós podemos fazer é pregar, é proclamar, é anunciar, mas é o Senhor quem converte, é o Senhor quem regenera, e nós te pedimos nessa noite, seja com a tua igreja, seja com o teu povo. Pai, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso culto nessa noite. Pai, que no decorrer dessa semana, essa palavra, ela fique, Deus, remoendo dentro do nosso coração, e que nós possamos, Deus, nos deleitar em tudo o que o Senhor assim é para nós. Eu te peço assim, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso culto, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. A igreja se assenta.